visível do Cristo pré-encarnado. Deus, ele tem prazer em se manifestar ao homem. Deus tem prazer em se revelar ao homem. Deus tem prazer em aparecer ao homem. Aqui nós temos um Deus que aparece ao patriarca Abraão, e o texto vai dizer que essa visita, ela tinha um objetivo: confirmar a promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, aqui nessa aparição, Deus confirma uma promessa. Todas as vezes que Deus se manifesta, todas as vezes que Deus se revela, Ele sempre revela algo extraordinário. Eu vou repetir para você entender. Aqui Deus se revela, aqui Deus se manifesta, e aqui, por causa da manifestação de Deus, nós temos uma promessa que é confirmada de novo. Na Bíblia nós temos outras passagens que mostram a cristofania, ou Deus se manifestando ao homem. Por exemplo, no Gênesis capítulo de número 32, a Bíblia vai dizer que o Senhor se revela a Jacó, e nesse encontro há uma mudança de identidade. Então o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, e há uma mudança de identidade. Então aqui em Gênesis 18, o Senhor se revela, há uma confirmação de uma promessa. Em Gênesis 32, o Senhor se manifesta, há uma mudança de identidade. É impossível o Senhor se revelar sem que algo extraordinário aconteça em nosso meio. Em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece, que o Senhor se revela, que o Senhor se manifesta a Moisés. Detalhe: Deus se manifesta a Moisés em uma sarça. A sarça estava localizada no deserto. Isso me chama a atenção, porque a sarça estava no deserto, a sarça era um espinheiro seco, a sarça era pequena, mas mesmo assim o Senhor resolveu se manifestar a Moisés na sarça, apesar do lugar, apesar dos espinhos e apesar da sua pequenez. Aqui eu aprendo que Deus, ele tem prazer em se manifestar em nós, apesar do lugar em que estamos, apesar dos nossos espinhos e apesar da nossa pequenez. Às vezes você olha para a circunstância que você está vivendo e diz assim: Deus não vai se manifestar, porque eu estou no deserto. Querido, Ele se manifestou na sarça. A sarça estava no deserto. Se você é uma sarça, fique tranquilo, em uma hora ou outra Ele vai se manifestar. Mas, irmão Márcio, eu tenho espinhos. Todos nós, todos que estão aqui, em alguma área da vida tem espinhos, mas não são os nossos espinhos que impedirão a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu sou pequeno demais, mas a Bíblia diz que aquela sarça era pequena e Deus se manifestou a Moisés naquela sarça, apesar da pequenez dela. Às vezes você diz que os seus projetos são pequenos, às vezes você diz que os seus sonhos são pequenos, às vezes você diz que os seus planos são pequenos, mas eles só são pequenos até Deus se manifestar neles. Eles só são pequenos até Deus se revelar neles. Então nós temos um Deus que se manifesta. Aqui em Gênesis 18, Ele se manifesta, há uma confirmação de chamada. Em Gênesis 32, Ele se manifesta e há uma mudança de identidade. Em Êxodo 3, Ele se manifesta apesar do lugar, apesar dos espinhos e apesar da pequenez. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 5, versículo de número 14, que o Senhor vai se revelar a Josué. Nessa revelação, nessa manifestação, o Senhor, nessa cristofania, vai se revelar como um guerreiro, como um soldado
soldado, como o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu preciso da sua atenção para você entender essa mensagem. Nessa aparição de Josué capítulo 5, o Senhor na cristofania está com uma espada em punho. Essa postura era uma postura indicativa que dizia que o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo naquela aparição, estava disposto a dar a vitória para o povo de Israel. O que significa, irmão Márcio? Nessa revelação, nessa manifestação, o Senhor estava dizendo para Josué: Josué, a vitória já está garantida, porque se eu cheguei, a vitória chegou junto comigo. Se eu me revelei, a vitória também se revelou. O que me chama a atenção é o texto de Josué capítulo 6, versículo 2. O Senhor olha para Josué e diz assim: Josué, eu já entreguei nas tuas mãos a Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que me chama a atenção nesse versículo é o tempo verbal, porque o tempo verbal não está no futuro. Deus não disse assim: eu vou entregar para você, Josué. Não, Deus não utilizou o tempo verbal no presente: eu entrego para você. Não, Deus utilizou o tempo verbal no passado. Deus disse: Josué, eu já entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes na palma das suas mãos. Não entendi, irmão Márcio? Eu vou explicar para você. A vitória já foi decretada lá em cima. A vitória já foi liberada lá em cima. Erra quem pensa, está errado quem pensa que o crente luta, que o crente guerreia em busca de vitória. Não, você não veio nesse culto em busca de vitória. Você veio nesse culto porque você já é vitorioso, porque você já é campeão. Por quê? Porque em cada culto Ele libera vitória sobre nós. A vitória já foi decretada. Deus me manda dizer para alguém que chegou aqui triste, Deus me manda dizer para alguém aqui que chegou abalado pelas circunstâncias que você tem vivido, Deus me manda dizer para você que chegou aqui se sentindo derrotado. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você deixou de ser derrotado e passou a ser mais do que vencedor. Eu vou repetir porque só alguns crentes pegaram. Quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você sai do meio dos derrotados e passa a ser mais do que vencedores. Eu estou pregando para mais que vencedores aqui. Levanta as suas mãos assim, porque eu quero profetizar. Eu profetizo que é uma vitória descendo do céu para cá nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você tem orado, eu não sei há quanto tempo você tem buscado, mas assim diz Deus através dessa palavra: a vitória está descendo para cá hoje. A sua vitória está voando para cá hoje. Chacoalhe esse crente do seu lado, diga para ele assim: a sua vitória está chegando aí. Diga para ele: a sua vitória está chegando aí. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra e pode glorificar? Então Deus é um Deus que se revela. Ele se revelou, houve a confirmação de uma chamada. Ele se revelou, houve a mudança de identidade. Ele se revelou apesar do lugar, dos espinhos e da pequenez da sarça. E por último, ele se revelou garantindo a vitória. E se eu estou pregando aqui é porque Ele está se revelando através da palavra. E se eu estou pregando aqui é porque Ele está se manifestando para você através da palavra. Então enquanto eu estou pregando, Ele está confirmando promessas que Ele fez ao seu respeito. Enquanto eu estou pregando aqui é a mudança de identidade. Enquanto eu estou pregando aqui, Ele está se manifestando com fogo em você que é sarça. Enquanto eu estou pregando aqui, Ele está liberando vitórias que já foram decretadas na sua vida. Agora, para quem Deus se manifesta? Diga comigo: Abraão. E aqui há algo muito interessante, porque em Gênesis capítulo 17 a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O pai da fé é chamado de Abrão do capítulo 12 ao capítulo 17. No capítulo 18 ele já é narrado como
como Abraão. Detalhe, o nome Abrão significa pai excelso, pai sublime, pai exaltado, pai grande. Agora eu faço uma pergunta para você e você não precisa me responder. Se Abraão, se o pai da fé, que até o capítulo 17 é chamado de Abrão, tem o significado do seu nome de pai da fé, pai excelso, pai grande, pai elevado, por que que ele é chamado de pai sendo que ele não tem filho? Por que que o significado do seu nome é pai exaltado, pai sublime, pai elevado, sendo que ele ainda não tem filhos? Porque do capítulo 12 ao capítulo 17, o pai da fé vai carregar a identidade que gerava zombaria, humilhação, descrédito. Não entendi, irmão Márcio? Vou explicar para você. Do capítulo 12 ao capítulo 17, ele é conhecido como Abrão. Mas alguém podia dizer: você é Abrão, o seu nome significa pai excelso, pai elevado, pai grande, mas você não tem filhos. Mas Deus é o único que consegue transformar zombaria em profecia. Eu vou repetir. Deus, ele é especialista em transformar zombaria em profecia. Já zombaram de você, já humilharam você, já caluniaram você, pode ficar tranquilo. Deus vai transformar a humilhação em honra. Deus vai transformar a zombaria em exaltação. E quando chega no capítulo 17, Deus olhou para o pai da fé e disse assim: agora você não vai ser mais chamado de Abrão. Eu vou tornar as coisas mais impossíveis ainda. Porque se é difícil você ser pai grande e exaltado, eu vou complicar as coisas. O seu nome agora vai ser Abraão, que significa pai de multidões. É Deus dizendo: Abraão, eu vou complicar as coisas. Abraão só vai gerar Isaac, o seu primeiro filho, no capítulo de número 21. É Deus dizendo: Abraão, eu vou complicar as coisas, mas não é porque eu vou complicar as coisas que essas coisas estão impossíveis para mim. Porque às vezes ele complica a nossa história, às vezes ele fecha a porta, às vezes ele torna a circunstância difícil, mas ele me manda dizer para alguém que entrou aqui nessa noite buscando uma resposta: ele não complicou a situação para que você desfaleça, ele não complicou a situação para que você desista, ele complicou a situação para que a sua fé seja aumentada, para que a sua fé seja fortalecida, para que você saia daqui entendendo que ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Deus vai complicar. E aqui no capítulo 18, nessa visitação, a Bíblia vai dizer que depois que Abraão oferece um banquete para Deus, detalhe, a Bíblia diz que Abraão pega o seu melhor, tudo aquilo que ele tinha de melhor em casa, ele pega e manda o criado matar o novilho, ele pega e prepara leite, coalhada, ele pega tudo aquilo que ele tinha de melhor dentro de casa, e no versículo de número 9 vai dizer que ele coloca tudo diante de Deus. Diga comigo: tudo. Então Deus se revela para Abraão, e Abraão, nessa revelação de Deus, vai colocar tudo que ele tinha de melhor na presença de Deus. Depois que ele coloca tudo que ele tem de melhor, o Senhor olha para ele e faz a seguinte pergunta: cadê Sara, a tua mulher? E ele diz: está lá dentro da tenda. E quando ele diz isso, o Senhor diz: daqui um ano, Sara vai conceber. Sara vai gerar. Sara vai dar a luz. Mas Senhor, ela é estéril, ela está velha, eu estou velho. A Bíblia diz que quando Sara escuta a palavra profética do próprio Deus,
sorri, quando ela caçoa, Deus olhou e disse: Sara, porventura há alguma coisa impossível para mim? Por acaso eu dependo de você? Eu dependo de Abraão para cumprir aquilo que eu prometi? Sabe o que Sara faz? Sara olha para si, ela diz assim: Senhor, eu já sou velha. Ela não coloca o fato dela ser estéril no jogo, ela simplesmente diz: só o fato de eu ser velha já mostra que a situação é impossível. Segundo, o meu senhor Abraão também está velho. Então ela faz duas coisas. A primeira coisa, ela olha para si. E todas as vezes que você olhar para si, as coisas continuarão impossíveis. Todas as vezes que você olhar para si, as portas continuam fechadas. Todas as vezes que você olhar para si, a circunstância não vai mudar. A segunda coisa que ela faz é olhar para os outros, é olhar para o seu marido, para Abraão, dizer: ele está velho. Então ela olhou para os outros, ela olhou para ele. E todas as vezes que você tira o olhar de você e passa a olhar para os outros, o milagre não acontece, as portas também não vão se abrir, as coisas não vão acontecer. Quando é, irmão Márcio, que as coisas vão começar a acontecer na minha vida? Quando você parar de olhar para si, quando você parar de olhar para os outros, para as pessoas que estão ao seu redor, e começar a olhar para aquele que prometeu. Quando você começar a olhar para aquele que fez a promessa. Deus me manda dizer para você que então aqui é tempo de parar de olhar para si. Foi por isso que você está desanimado, é por isso que você está triste, é por isso que você está querendo desistir. Por quê? Porque você olha para si ou olha para os outros. Deus me enviou aqui para lhe dizer: tira o olhar de si, tira o olhar dos outros, olha para ele, 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 mantenha o seu foco nele, mantenha o seu foco nele. Chacoalha esse crente do seu lado, por favor, diga para ele: mantenha o foco dele, mantenha a visão dele. O salmista lá no Salmo de número 121, versículo 1, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro não vem de mim, o meu socorro não vem de quem está perto de mim, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. As duas mãos lá em cima, as duas mãos lá em cima. Deus está enviando o socorro, Deus está enviando a chamada, Deus está confirmando o sonho. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra e pode glorificar? Enquanto você olha para si, você diz: eu não prego nada, eu não canto nada. Mas quando você olha para ele que fez a promessa, você consegue se enxergar pregando, cantando, adorando. E quando Deus aparece aqui para Abraão, ele vai tomar algumas atitudes. A primeira está no versículo de número 2. A Bíblia diz: levantou Abraão os olhos. Porque quando Deus aparece, a visão muda. Ele muda de visão. Segundo, ele se movimenta. Porque o versículo 2 diz que ele saiu correndo ao encontro daqueles 3 homens. Então ele muda de visão. Segundo, ele se coloca de pé. Ele muda de postura. Deus nesse culto está se revelando para você, mas Ele quer que você mude de postura. Abraão, quando Deus se revelou, estava sentado na porta da sua tenda. Quando Deus se revela, ele fica de pé e sai correndo. Deus não quer ver você no chão, Deus quer ver você de pé. Tem gente que pensa que a maior alegria de Deus é em ver você de joelhos, querido. Às vezes Deus não nos quer ver de joelhos prostrados diante das circunstâncias, Ele nos quer de pé na presença dEle. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz: o Senhor olha para Ezequiel e diz assim: põe-te em pé, muda de postura, e eu vou falar contigo. E o texto segue dizendo: e enquanto ele falava, entrou em mim o Espírito e me pôs
de pé a presença do Divino Espírito Santo de Deus. Enquanto você olha para si, você pode até dizer: eu estou de pé porque eu tenho uma fé super poderosa, eu estou de pé porque os meus pais são crentes, eu estou de pé porque eu tenho uma promessa muito grande. Não! Você está de pé por causa da presença do Espírito Santo que mantém você de pé. As duas mãos lá em cima, porque eu quero profetizar de novo na sua vida. O desejo do diabo é ver você caído, é ver você no chão, mas o desejo de Deus é ver você em pé, é ver você em pé, é ver você em pé. Deus está levantando crente aqui, Deus está levantando homens e mulheres aqui, porque Ele quer ver você de pé. Ele se levanta, Ele muda de visão. Só que tem um detalhe interessante: diante de Deus Ele se prostra. Então Ele se levanta, mas Ele também se prostra. Porque quando Deus aparece, primeiro nós ficamos de pé, mas diante da presença dEle, nós não resistimos, nós nos curvamos, nós nos prostramos, nós o reverenciamos. Depois que isso acontece, o texto vai dizer que Abraão olhou para Deus e disse assim: Senhor, é o seguinte, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de mim, que sou teu servo. Eu vou entrar na minha tenda e vou preparar o meu melhor para ti. Então, Senhor, fica aqui debaixo dos carvalhais de Mane, que eu vou lá conversar com o meu criado, conversar com Sara, para que nós preparemos algo poderoso para ti. E o interessante é que Deus, Ele se revela para Abraão onde? Lá na casa dele. Nós não estamos falando de templo, nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de lugar suntuoso. Deus se revela para Abraão dentro da casa dele. É muito fácil pregar aqui, é muito fácil cantar aqui, é muito fácil profetizar aqui, é muito fácil pular aqui. Difícil é levar esse Deus daqui, lá para dentro da nossa casa. Se Deus visitar o seu lar hoje, será que você é capaz de oferecer o seu melhor para Ele? Será que se Ele fazer uma visitação na sua casa hoje, Ele será bem-vindo? Será que se Ele for lá hoje, você terá algo para oferecer? E depois de tudo isso, depois que Deus se revela, depois que Deus se manifesta, o texto vai dizer que o Senhor se eleva daquele local, mas o Senhor só se eleva depois que Ele confirma a promessa. O Senhor só vai embora depois que Ele confirma a promessa. Aqui o Senhor se eleva, aqui o Senhor vai embora, mas aqui, quando Deus nos visita, Ele não tem necessidade de voltar mais. Eu vou repetir, aqui nesse texto, no versículo de número 16, diz: levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, ou seja, para despedi-los. Ali o Senhor visita e vai embora. Nesse culto Deus vem, só que Ele não veio aqui fazer uma visita. Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar dentro de cada crente. Então Deus não veio aqui fazer visita. Ele, no tempo da graça, resolveu morar dentro de cada crente. Ele resolveu residir dentro de cada crente. Deus está me mandando dizer para alguém aqui: Ele vai se revelar nessa circunstância difícil que você está vivendo. Mas o impossível, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Josué capítulo 3, a Bíblia diz que o rio Jordão estava diante do povo de Israel, mas pelo fato do povo
serviu o Deus do impossível, o rio Jordão teve que se abrir. Em Josué capítulo 6, as muralhas intransponíveis de Jericó estavam diante do povo de Israel, mas pelo fato do povo de Israel servir o Deus do impossível, as muralhas tiveram que cair. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você: eu não sei o que tem abalado o seu coração, mas Ele é o Deus do impossível e Ele vai fazer na sua vida hoje. Fica de pé glorificando o nome do Deus do impossível. Aleluia! Oh, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Quem aqui serve o Deus do impossível? Tem alguém aqui que